alegria nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje 3 de setembro. Hoje é dia do biólogo e também dia do guarda civil. Dentro de instantes estaremos ouvindo a nossa guia turística, Aline, falando sobre israelenses gostam e amam o Brasil, essa bandeira verde e amarela. E também ainda estaremos trazendo mais um estudo sobre segunda carta de Pedro. Sem perda de tempo, fiquemos com a nossa guia turística, Aline. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos no centro de Jerusalém para descobrir o que os israelenses realmente pensam e sabem sobre os brasileiros. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. E para a primeira parte do dia de hoje, eu tenho um convidado especial, então deem shalom para o meu pai. Muito bem, coisa boa participar de novo. Shalom, pessoal, todo mundo no Brasil e nos outros países que acompanham Israel com a Aline. Então aqui vocês podem ver a camiseta brasileira e eu também trouxe a bandeira do Brasil. O que a gente vai fazer agora juntos é caminhar aqui pelas ruas do centro de Jerusalém e ver já qual é a reação do pessoal em relação à bandeira. Em relação à bandeira. Bom, eu ia te perguntar se tu acha que o pessoal vai reagir, mas eu já vi, mal começamos, o pessoal já está fazendo assim. Então vamos agora fazer o nosso teste realmente. Vamos lá. Chegamos agora na Machane Yehuda, na maior feira de Jerusalém, e vamos ver o que eles acham da bandeira do Brasil aqui. Vamos lá? Eu acho que eles vão gostar. Shalom, Brasil! Então, caminhando aqui pela feira, a gente viu também algumas coisinhas de comida brasileira. Então, por exemplo, aqui tem castanha de caju, tem castanha do Pará. Ali mais adiante também tem uma banca que vende café brasileiro. Então tem um gostinho brasileiro aqui na feira também. Mas vamos agora perguntar para mais israelenses o que eles realmente acham do Brasil e dos brasileiros. Vamos lá. A gente está com um grupo aqui super animado e a gente vai fazer umas perguntinhas. איך קוראים לך? meu nome é אופיר. אופיר? já tá bom. מה אתה חושב על הברזילאים? אם הייתי יכול להחליף מישראלי למשהו אחר, רק ברזילאי. אתה היית בברזיל? כן. איפה היית? מפלוריאנופוליס בדרום, דרך ריו דה ז'ניירו, סאו פאולו, בוזיוס, סלבדור דו באיה, מור דה סאו פאולו. Esse conhece mais que eu, pelo jeito. Ok. ומה עיר הבירה של ברזיל? ברזיליה. יפה, ואיזה שפה מדברים? פורטוגזית. Esse aqui conhece tudo realmente. יש, 100 מ-100, נכון? ועכשיו, אם אתה יכול לשלוח מסר לברזילאים שרואים אותנו, מה אתה רוצה להגיד להם? שתמיד תמשיכו לשמוח ותמשיכו למלא את העולם בשמחה שלכם ובג'ינגה שלכם ובקצב שלכם ושתהיו בריאים, אנחנו אוהבים אתכם פה בישראל. ריקוד ברזיל! Então, pessoal, a gente achou um soldado e a gente queria perguntar para ele, איך קוראים לך? ישראל פישר. ישראל, נעים מאוד. רצינו לשאול מה אתה חושב על הברזילאים. קודם כל כדורגל, עם שמחים בטירוף, כל המסיבות, פסטיבלים, טובים בכדורגל, אחלה נאמר. עכשיו הוא גם עם מסי בפריז, אז הם טובים בטירוף. וזהו. אני חושב על הברזילאים, אנשים טובים, אנשים חמים, אנשים שאוהבים את ישראל ויהודים. קודם כל, ברזיל בעיניי, ובעיני הסביבה שלי אני חושבת, זאת ארץ שמחה מאוד, מאוד מחוברת לקרנבל כמובן, לכדורגל, ובאופן כללי כישראלית צברית, אני חושבת שברזיל היא ארץ שמחה בסך הכל. שלום עליכם, עם ברזיל, אני מאוד אוהב אתכם, אתם עם מיוחד מאוד. ובעזרת השם, השם ישפוט אתכם לחיים טובים, לישועות ולברכות ולהצלחות. אני חושבת שהאנשים שבאמת חיים בברזיל והכל הם אנשים שאוהבים לתת
כאילו מלאים באהבה. מה אני חושב על הברזילאים? ברזיל היא ארץ הסמבה, ארץ הריקודים, ארץ הכדורגל. אני חושב שזה עם מאוד שמח וססגוני ומגוון. אוהבים אותם מאוד, אין כמו ברזיל. אני תמיד כאילו אוהבת כל בן אדם, ולא חשוב לי מאיפה כל בן אדם או מה הדת שלו. כולנו כאילו, כולנו אחד בסוף. אהבתי ברזיל בכל החיים שלי, פלא, וכדורגל הכי טוב שיש בעולם. אין על ברזיל. וואי, ברזיל, אנשים שמחים. איך שאני מדברים איתי על ברזיל, אני שומעת את הקצב שלהם, הקצב, את המוזיקה, את הריקודים. במיוחד רונלדיניו. הם אנשים מאוד נחמדים, אנשים מאוד טובים. נראה אנשים באמת שמחים ומאושרים. את כבר היית בברזיל? לא, לא הייתי בברזיל, הייתי שמחה מאוד להיות בברזיל. לא, אני אסיים קודם שביל ישראל ואז אני אצא לברזיל לחוץ לארץ. יפה. היו תוכניות, אחרי הצבא. לא הייתי בברזיל, אבל אני אשמח להיות ביום מן הימים להיות בברזיל. אני בחיים לא הייתי בברזיל, אבל הייתה לי חברה ברזילאית, והיא הייתה אחד מהאנשים הכי חמים וכיפים שהכרתי. אני ליום אחד. יום אחד, ואת? לא. עדיין לא. עוד לא, בקרוב, אחרי הקורונה. אחרי הקורונה. לא הייתי בברזיל. ובוא נשאל כמה אתם מכירים על ברזיל. עכשיו השאלות הקשות יותר. מה עיר הבירה של ברזיל? ברזיליה. יפה! בטח, ריו דה ז'ניירו. לא? לא? פדיחה. סאו פאולו. ברזיליה. סן פאולו. לא, אני לא יודעת מה העיר הבירה של ברזיל, אני לא זוכרת את השם. לא. ברזיליה. Você sabe qual é a capital? כן, כן. מה שאני יודעת של זה ריו דה ז'ניירו, לא? לא. זה הקרנבל בריו. קרנבל יש בריו, אבל זה לא הבירה. לא שומעת. מנסים לרמוז לי ואני לא קולטת. לא מצליחה. לא יודעת, אני אשמח לפחות מהסרטון הזה ללמוד מה עיר הבירה. ברזיליה. ברזיליה? כן, זה עיר הבירה. יפה. שכחתי. את יודעת? ברזיליה. Brasília, יפה. Tem gente aqui participações também espontâneas. ואיזה שפה מדברים בברזיל? פורטוגזית? פורטוגזית, נכון מאוד. פורטוגזית? ספניול. פורטוגלית. פורטוגזית. פורטוגזית. פורטוגזית? כן, יפה. יש לי ידע. כן, פורטוגזית פורטוגזית שזה נשמע כמו פורטוגל, אבל בברזיל מדברים פורטוגזית, אני יודעת. פורטוגזי. פורטוגזית. Ele tá com as respostas já afiadas. ועכשיו, אם אתה יכול לשלוח מסר אחד לברזילאים שרואים אותנו, מה אתה רוצה להגיד להם? תמשיכו להיות כפי שאתם, שמחים, מאושרים. שאנחנו אוהבים אתכם ומוזמנים לישראל. Estão convidados a vir para Israel. תודה רבה. כיף. Yo, Brasilia, me love you like never before. I wish to come to Brazil and rock in Brazil like never before. Oh yes, in Israel. We love you. Brazil, Brazil. הייתי רוצה שהם ילמדו שמדינת ישראל וארץ ישראל היא מדינה שמחה, לא פחות מברזיל, שיבואו לישראל, יש כאן ביטחון, יש כאן אנשים טובים, חכמים, אוהבי אדם, ואנחנו דמוקרטיה אחת הטובות בעולם. הלוואי שנוכל לבוא לבקר אתכם בקרוב. בואו לבקר, בואו, ולכל הישראלים היהודים תעשו עלייה, אין כמו ישראל. אין כמו ישראל. תודה רבה. שאני אוהבת אותם מאוד, ואני בא לי ללכת לברזיל לאיזה יום, וברוך השם אני אעשה את זה. משתדלים בעזרת השם לאהוב את כולם, ומקווים בעזרת השם שקדוש ברוך הוא יגלה את מלכותו על כולם בעזרת השם, יהיה טוב תמיד לכולם. אני רוצה להגיד שאוהבים אתכם, במיוחד את התרבות שלכם והכל,
אני מקווה שכל הקשיים שיש בברזיל ייפתרו בקרוב ושנוכל כולנו לתמוך ולעזור אחד בשני. המסר הוא כזה, אלוקים נתן בהר סיני, הוא נתן 7 מצוות לכל האנשים בעולם. 7 מצוות, א', ב', ג', ד', זה אמונה. ברכת השם זה אומר לא לקלל את השם. ג', לא לגזול. ד', דינים, שיהיה בית משפט לכל האנשים. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. 7 הדברים האלה זה כל אדם בעולם. We love you and come and visit Israel. Bem, vocês ouviram, venham visitar Israel. Pior. Caminhando pelas ruas do centro de Jerusalém, a gente conseguiu ver como realmente os israelenses amam o Brasil. A cultura, a música, a comida, o futebol, claro, mas principalmente o povo brasileiro. Eu quero saber se esse resultado surpreendeu vocês. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal para mais vídeos direto de Jerusalém e de Israel. Um beijo e até a próxima! Irmãos, apesar do frio, porque está fazendo frio, muito frio mesmo, mas nós louvamos a Deus pelos irmãos que subiram à casa do Senhor. Somos poucos, mas estamos aqui realmente com desejo de ouvir e de aprender a palavra de Deus. E como é importante a gente estar participando presencialmente. Quem está em casa está bem agasalhadozinho, naturalmente, né? Bem sentado, confortavelmente. E aqui a gente se expôs à frieza, mas mesmo assim estamos alegres, porque na presença do Senhor há fartura de alegria. Amém? Meus irmãos, nós vamos hoje iniciar o estudo da segunda carta de Pedro, e nós vamos ler dos versos 1 ao verso 11, e nós vamos dar um título a esse estudo de hoje, iniciando assim esse capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Nós vamos ler versículos de 1 até o verso 11. Fiquemos em pé e vamos ler reverentemente. E os que estão em casa podem abrir as suas Bíblias e acompanhar conosco essa leitura. Leamos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não só sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois, desta maneira,
é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Podem sentar. E nós vamos trabalhar hoje, irmãos, com o título Cuidando da Saúde Espiritual da Igreja. Eu queria até pedir que os irmãos que estão aqui presentes, eu sei que muitos estão com esta máscara de proteção facial, mas mesmo assim vamos repetir, e quem está em casa também, abra sua Bíblia e repita comigo esse tema do estudo de hoje: cuidando da saúde espiritual da igreja. Mais uma vez, cuidando da saúde espiritual da igreja. Amém? Meus irmãos, é importante de início nós analisarmos o que Pedro tentou transmitir, ou o conteúdo da primeira carta, comparando com a segunda carta. Na primeira carta, Pedro preocupou-se em confortar, levar uma palavra de incentivo, de estímulo, de encorajamento para aqueles cristãos que estavam debaixo de perseguição. Muito bem. Raciocine comigo. Então, este foi o teor da primeira carta. A finalidade foi essa: levar aos cristãos uma palavra de conforto, de ânimo, de alento, para que eles não desistissem. Nessa segunda carta, há uma coisa bem peculiar que eu chamo a vossa atenção. Pedro está preocupado com a situação espiritual daquela igreja que estava sofrendo uma fortíssima influência dos religiosos, principalmente os gnósticos, e alguns estavam se infiltrando na igreja, trazendo uma confusão doutrinária. Na primeira carta, Pedro estava preso lá em Roma. Na segunda carta, embora estivesse preso, ele estava passando por um período difícil, porque o dia se aproximava dele ser executado. Interessante, meus irmãos, que nessa conjuntura em que, comparando a primeira com a segunda, a situação não muda, apenas o aspecto da primeira era para confortar, da segunda era para que eles tivessem o devido cuidado de não serem enganados. E Pedro estava aguardando ser sentenciado. Por isso, neste mesmo capítulo 1, verso 14, ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E a tradição diz que Pedro foi executado ainda quando Nero, o imperador romano, estava exercendo sua autoridade como imperador. Meus irmãos, a gente analisa isso aqui, Pedro se preparando, dizendo que restava, certo de que estou prestes a deixar o tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ele estava para ser executado naqueles dias. E pasmem, hoje mesmo eu tive uma informação, e eu vou ler para vocês. Hoje, infelizmente, confirmaram a triste e terrível notícia que 220 missionários cristãos foram condenados à morte amanhã à tarde pelos islâmicos afegãos. E há um pedido que nós oremos por aqueles irmãos, por aqueles missionários que estão para ser executados. E eu estava lendo, meus irmãos, esse episódio que Pedro descreve sobre no primeiro livro, na primeira carta. Nesses dias estamos assistindo isso ao vivo. Tem uma cena muito forte que passaram para mim ontem: vários afegãos sendo barbaramente mortos assim a queima-roupa, ajoelhados, de mãos juntas, e foram executados pelas costas. E eles fizeram uma rajada de metralhadora, de tiros de arma de alto calibre, como se aquilo fosse uma coisa normal. Então nós vemos que a perseguição hoje, ela é tão presente, é tão real quanto foi naqueles dias.
Tanto é que Pedro, na primeira carta, capítulo 5, versículo 9, ele diz: certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então não é coisa nova, é coisa antiguíssima, só que hoje nós estamos vivendo em pleno século 21. Cristãos sendo martirizados, cristãos sendo mortos. E aí Pedro, nesse aspecto, procurou trazer uma palavra, como já dissemos no primeiro livro, trazendo conforto para aqueles cristãos. Inclusive, ao término deste estudo, nós vamos levantar um clamor aqui na igreja, e os que estão em casa também, por aqueles missionários que amanhã serão executados à tarde. Deus guarde livre que isto não aconteça, mas a informação é que eles vão ser executados. Então nós vamos estudar a partir de hoje o que Pedro tentou transmitir nesse segundo livro, nessa segunda carta. E vamos então ao que nós discorreremos a partir de agora. Observe que no versículo 1, Pedro diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque Pedro aqui está enfatizando Simão Pedro, servo e apóstolo. Sabem por quê, irmãos? É porque Pedro estava apresentando a sua credencial para aqueles que não eram confiáveis de serem ouvidos. Pedro teve a preocupação de dizer: olha, Simão Pedro, servo e apóstolo. Ele inicia apresentando sua credencial, inclusive fazia parte do colégio apostólico, e a sua palavra então era para ser ouvida, era para ser consideravelmente obedecida, até porque ele tinha sido um daqueles apóstolos que andou lado a lado com Jesus. Diferentemente daqueles que eram pseudos mestres, pseudos apóstolos, entre aspas, que estavam tentando transmitir um evangelho deturpado e trazendo inclusive misticismo, trazendo heresias, ensinando aqueles cristãos que eles tinham que obedecer suas palavras, seus ensinamentos, e não aquilo que Pedro estava dizendo. A preocupação de Pedro foi esta. Por isso que ele previne isso. Mais adiante na igreja a gente vai ver nos versículos subsequentes. Ele diz: esforçar-me-ei a todo tempo, mesmo sabendo que a partida dele estava próxima. Vou aproveitar esse restinho de tempo e vou tentar mostrar para vocês o perigo, o risco que vocês têm com relação a esses ensinos errôneos e absurdos que estão ensinando por aí. Então nós vemos aqui, logo no início, nesse versículo 1, o cuidado de Pedro com relação à saúde espiritual da igreja. E essa saúde deveria começar pelos líderes. Deveria ser levado em consideração o que estava se ensinando nos púlpitos. Como hoje seria diferente, meus irmãos, se as pessoas que estão pregando o evangelho obedecessem ou procurassem transmitir aquilo que está na palavra. Porque há muitos ensinos aí absurdos, e a gente vai ver mais adiante. Então Pedro estava sendo fiel, fidedigno à sã doutrina, a doutrina dos apóstolos. No versículo seguinte ele diz: estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, ele diz mais adiante, será certamente de muito proveito para vocês. Em outras palavras, Pedro vai dizer isso mais adiante. Então ele diz: conserveis a lembrança de tudo que eu vos ensinei. Em outras palavras, Paulo disse as mesmas palavras de Pedro, escrevendo em Atos capítulo 20, versículo 29, eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E aqui Pedro está dizendo, em outras palavras, isto aqui: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele sabia que estava se aproximando o momento em que ele estaria deixando esse mundo, mas ele tinha que transmitir, ele tinha que dar ênfase àqueles cristãos
para que não fossem enganados pelos falsos mestres. Então ele usa o seguinte argumento: me dirijo a vocês que obtiveram a fé igualmente preciosa. Observe essa expressão, fé igualmente preciosa. Por quê? Ele está dizendo que a fé igualmente, referindo-se à qualidade da fé, é igualmente preciosa. Ou seja, Pedro estava dizendo, em outras palavras, que a fé que eles haviam exercido, a fé que eles tinham colocado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que realmente deu a sua vida para que nós fôssemos justificados, era, portanto, uma fé preciosa. Que eles não deixassem de considerar a preciosidade da fé que eles haviam depositado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante também aqui, irmãos, que ele usa esse argumento: me dirijo a vós que obtiveram fé igualmente preciosa, ou seja, alcançaram através da vossa fé em Cristo Jesus a justificação em Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse ensinamento também que nós estamos vendo no versículo 1 é fundamental para o cristão, pois os falsos líderes ensinavam heresias, distorcendo assim a verdadeira fé, pois eles estavam ensinando filosofias, ideias gregas, misticismo, esoterismo, gnosticismo, levando assim alguns a ficarem ascéticos, principalmente porque eles, como gnósticos, eles diziam que o corpo era mau, e por ser mal não era possível o homem se santificar. Então eles se entregavam a todas as práticas de promiscuidade, de prostituição, de imoralidade. Eles tinham então esse argumento: olha, nós não podemos, o nosso corpo é mau, nós não podemos alimentar pureza em nosso corpo. Então eles se embrenhavam, podemos assim dizer, em todo tipo de ato pecaminoso e imoral, indecente. E aí Pedro está dizendo, em outras palavras, Pedro está dizendo isso. E observe, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado quanto ao tipo de evangelho que estão pregando por aí. Parece, meus irmãos, que a coisa se repete, só com outros nomes, com outras palavras. Eu estava vendo, enquanto preparava esse estudo, quantos títulos estão dando hoje nos púlpitos de muitas igrejas: show da fé, música gospel, pasmem, motel e boate gospel, teologia da prosperidade, evangelho segundo Allan Kardec, neopentecostalismo. A lista não para. São ensinos absurdos, que não tem respaldo nem fundamento nenhum na palavra de Deus para que se dê crédito. Esse tipo de evangelho que estão pregando por aí, ou ensinando essas ideologias, elas não são respaldadas na palavra de Deus. Elas é uma fé que não é preciosa. E chama a atenção dos irmãos para essa expressão de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele conclui esse primeiro versículo enfatizando que Deus em Cristo Jesus já nos justificou. Inclusive, diga-se de passagem, este texto que nós acabamos de ler, o finalzinho, que ele diz: fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, dentre as poucas passagens na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que declara que Jesus Cristo é Deus, essa é uma das passagens. Essa é uma das poucas passagens que Jesus é chamado Deus. E vocês lembram de Tomé, quando ele não estava lá quando Jesus ressuscitou? E disseram que Jesus havia ressuscitado. Na primeira oportunidade que ele teve, ele, ao se aproximar de Jesus: põe tua mão aqui, vê que sou eu mesmo. E quando Tomé pôs a mão e reconheceu que Jesus era realmente aquele que ele estava desacreditando que ele havia ressuscitado, ele usou essa expressão: Senhor meu e Deus meu, reconhecendo Jesus como ser divino.
Ele estava ali dando a sua palavra de reconhecimento que Jesus é Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para que tenham cuidado. Não é de agora isso que eu vou dizer, mas principalmente nesses últimos dias aqui em nossa cidade, em Campina Grande. Jesus é apenas o Filho de Deus. Isso é um ensino absurdo. Precisamos ter muito cuidado, porque Jesus é Deus, Ele não é apenas o Filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Para que nós compreendêssemos quem é Deus, foi preciso Jesus tomar a forma corpórea humana. Ele despojou-se de toda a sua glória, de sua majestade, se fez homem e habitou entre nós. Desejamos a todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Não esqueçam, continuemos orando pelo dia 7 de setembro, para que toda a nação brasileira possa estar vestida das cores desta bandeira, verde e amarela. Até segunda-feira, se Deus quiser.